paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com muita alegria que estamos por iniciar mais uma de nossas pré-aulas, as pré-aulas do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Estamos naquele que é o quarto trimestre do ano de 2024, com o tema As Promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E antes de nós adentrarmos em nossos comentários da lição de número 12, a lição prevista para amanhã, de domingo, do dia 22 de novembro de 2024, nós gostaríamos de agradecer ao nosso amado irmão, professor, presbítero irmão Gabriel Ramos, que esteve conosco aqui por mais de 6 meses, em 2 trimestres, em quase todas as aulas aqui lecionando as pré-aulas, e ele decidiu, por orientação divina, ir para um outro ministério. E nós queremos agradecer ao Senhor, meu amado, que Deus possa acompanhá-lo, guiar os seus passos, confiar os seus caminhos, confirmar a sua chamada a cada dia, e eu sei que aonde você for, você continuará sendo a bênção que você foi para o Departamento de Escola Bíblica Dominical do Ministério Floresta, como também para o Ministério de Música, para o Ministério de Jovens. Fica aqui a nossa homenagem, o nosso abraço e o nosso agradecimento ao Senhor pelas grandes contribuições que o Senhor deu na gravação de nossas pré-aulas. Que Deus abençoe o Senhor, a sua esposa, o seu filhinho que está por chegar. É o desejo do nosso coração, meu querido, em nome de Jesus. Meus queridos, nós veremos hoje a lição com o tema A Promessa de Vida Abundante. E antes de nós adentrarmos nos comentários, gostaríamos de pedi-lo por gentileza. Deixe sua curtida, se inscreva nos canais da igreja, comente e fale de onde você está nos assistindo, da igreja que você reúne. Fazendo assim, você estará participando do sorteio do livro Teologia Sistemática de Stanley Horton. Texto áureo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará. E sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículos 9 e 10. Verdade prática. O Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele, de maneira plena. Leitura bíblica em classe pode ser encontrada no livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 10, do versículo 7 ao versículo 18. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Queridos, faço-me ladear aqui pelo nosso pastor Edivaldo. Pastor Edivaldo é o nosso vice-presidente das Assembleias de Deus do Ministério Floresta. Ele estará fazendo as vezes do presbítero irmão Gabriel Ramos a partir de agora. Meu querido pastor, deixe a sua saudação e as suas palavras introdutórias em nome de Jesus. Meus amados, a paz do Senhor, grata satisfação estar com os irmãos, o evangelista Jadson, auxiliar trabalho irmão Gabriel, aos amados irmãos que estarão acompanhando conosco via YouTube, esta pré-aula da lição de número 12, trazendo o título A Promessa de Vida Abundante. Nesta oportunidade, nós estaremos, juntamente com os amados irmãos, estudando acerca ou aquilo que está em João 10. E no decorrer desta pré-aula, estaremos aí falando um pouco mais acerca deste texto. Auxiliar trabalho, irmão Gabriel Felipe. Sua palavra e sua saudação, meu querido. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui
para a gravação de mais uma pré-aula, lição de número 12, ao lado do evangelista Jadson e do pastor Edivaldo. Aproveito também para mandar um abraço para o meu amigo pessoal Gabriel Ramos, presbítero Gabriel. Que Deus te abençoe, meu amigo, nessa nova jornada. Meus irmãos, nós aprenderemos nesta aula que Jesus é a fonte de vida abundante. Nós poderíamos citar alguns exemplos de pessoas que tiveram contato com ele e experimentaram de uma nova vida e uma vida abundante. Um rápido exemplo, os discípulos. Marcos 1, 17 e 18, mais especificamente Pedro, Jesus lhe disse: "Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens." E a Bíblia diz: deixando logo as suas redes, o seguiram. Ele passou a seguir Jesus. E ele vai nos dizer, em João capítulo 6, versículos 68 e 69, uma verdade que ele descobriu. Para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida e vida eterna? Amados, o texto da leitura bíblica em classe, João capítulo 10, versículo de número 9, a partir da parte B, Jesus Cristo traz uma declaração que nos afirma o seguinte: eu vim para que tenham vida. E qual é a qualidade de vida que o Senhor proporciona à sua igreja e ao crente salvo? Uma vida que pode ser designada ou conceituada como sendo uma vida abundante. O que seria esse estilo de vida? O que seria o desfrutar dessa condição de existência que, segundo Jesus, seria abundante? Nós vamos falar nessa lição, em consonância com aquilo que temos tratado no decorrer de todo o trimestre, que a promessa de vida que o Senhor tem para o crente salvo e para a sua igreja não é uma vida de escassez, mas uma vida de plenitude, onde nós somos saciados e nós experimentamos a suficiência pelo cuidado de Deus em nossas vidas em todos os aspectos da nossa sobrevivência. Venha conosco para essa pré-aula e desfrute tomando posse da promessa de vida abundante. Ponto de número 1. Jesus, a fonte de vida abundante, a fonte de verdadeira vida, pastor Edivaldo. Meus amados irmãos, neste ponto de número 1, nós precisamos ressaltar que Jesus Cristo é onde começa a vida e a termina. Até no ato da criação do Gênesis, nós vemos que tudo que se criou a partir de uma palavra do nosso Senhor. E nós precisamos entender que neste ponto de número 1, Jesus, a fonte verdadeira de vida, nós aqui entendemos que aquele que se aproxima de Cristo, ele precisa entender que precisa manter este relacionamento com o Senhor. Na fonte de vida, o crente se aproximando de Jesus como fonte, ele recebe do Senhor. Como na vida pastoril de Israel, nesta figura ou nesta linguagem de João 10, a gente vê que o pastor protegia as ovelhas. E neste texto, nós vemos isto sendo transferido para Jesus como bom pastor. Ele nos protege enquanto ovelhas do seu pasto. Então, toda a vida começa e termina em Jesus Cristo. Esta é uma verdade do Evangelho. Graças a Deus. Jadson. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. A promessa de vida abundante vai além de bênçãos meramente materiais. É algo que nós experimentamos com contato direto com o nosso bom pastor, que é Cristo. E por que Jesus é a fonte de vida abundante? No livro de João, Jesus se apresenta como o Filho de Deus. E ele vai dizer ao longo do livro alguns "eu sou", manifestando alguns atributos que são dele. E João, capítulo 4, versículo 10, ele vai dizer: Jesus respondeu e disse: "Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água vida. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." Jesus falando de uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mas não para aí. João 6,35, Jesus lhe disse: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede." Mas não para por aí. João 11, 25, 26, diz-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. Mas ainda continuamos, João 14, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, na leitura do livro de João, inclusive no capítulo 10, que é o texto base para a nossa lição hoje, nós encontramos provas suficientes para afirmar que a vida se encontra e somente é encontrada em Cristo Jesus. Queridos, se você der uma estudadinha naquilo que se chama de a teoria do discurso, você verá que o Senhor Jesus Cristo, ele antecede os seus ouvintes ou a sua audiência, sempre apresentando-os de forma pedagógica e didática os temas que ele propõe a alcançar a sua audiência. E para tal, o Senhor Jesus Cristo, ele se valia de questões, de objetos e de situações que contavam do dia a dia, da cultura e da rotina dos povos do Antigo Oriente. E em João, capítulo de número 10, Jesus Cristo, então, toma de posse a comparação do seu ministério, da sua vida e do seu propósito na vida da igreja, comparando com a atuação de uma figura muito singular dos povos do Antigo Oriente, qual seja a figura do pastor de ovelhas, que é esse pecuarista, que certamente é uma das profissões e um dos ofícios mais antigos da história da humanidade. E Jesus Cristo, então, se compara ao pastor. E mais do que se comparar ao pastor, Jesus Cristo se compara como sendo o bom pastor. É o que está previsto na leitura bíblica em classe, João capítulo 10, versículo de número 11. Eu sou o bom pastor. E como bom pastor, Jesus Cristo se autodesigna como sendo o bom pastor, dá a sua vida pelas ovelhas. Nós veremos no decorrer do texto bíblico, muito especialmente na descrição narrativa biográfica de João, Jesus Cristo se colocando como sendo o artigo definindo que apresenta alguém ou algo como sendo uma situação ou pessoa única. Ou seja, ele é o único bom pastor, aquele insuperável que dá a sua vida em favor das suas ovelhas. Ele disse isso também em João capítulo 14, versículo 6, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, a declaração dos santos apóstolos diz-nos o seguinte, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus é a fonte verdadeira de toda a vida. Nele nós encontramos corporalmente a plenitude de toda a divindade. É o que o apóstolo Paulo ensina nas suas cartas. A nossa salvação, eu repito, não está num sistema religioso, a nossa salvação não está numa prática religiosa. A nossa salvação está numa pessoa e é garantida por ela, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador da minha alma, da nossa alma, o Salvador de toda a humanidade. Ponto número 2, pastor Edivaldo, a fonte de vida abundante. Meus irmãos, a fonte de vida abundante. Eu, no decorrer da semana, estudando a lição, me fez lembrar do texto de João 4, que Jesus tem um encontro no poço com uma mulher samaritana. E no diálogo entre os dois, ela pede de água e Jesus lhe apresenta como fonte de água viva. Né? Se tu beberes desta água. Então, a fonte de vida vem de Jesus. A fonte da vida também está nele. E faz-se necessário, evangelista Jadson, meu auxiliar de trabalho, irmão Gabriel, falar acerca deste ponto e referindo quem é o ladrão, o salteador. Né? Neste ponto 2 aqui, porque naquela época, os estudiosos aí, aqueles que têm familiaridade com os textos, podem ver que a vida do pastor, como era um cercado de pedras, né? Para onde ele levava as ovelhas, e alguém diz que o pastor, enquanto as ovelhas estavam dentro do cercado ali, ou do curral, vou usar esta linguagem, ele estava deitado na porta, protegendo a entrada. Né? Então, o ladrão, para entrar ou para tomar a ovelha, ele teria que pular.
E aí o texto faz menção de salteadores, né? Porque ele teria que pular, passar por cima do pastor que estava na porta para roubar a ovelha. Mas aqui ele usa também a figura do diabo, né? E muito embora quase todos concordarem que o ladrão de João 10:10 não é o diabo, né? Mas as referências ali, as características, a gente entende que é atributo dele. Por exemplo, roubar, matar e destruir. João 10 está escrito desta forma. Olha se não é. A obra não é de Satanás? Então, nós precisamos entender. É o falso profeta. Sim, falso profeta. Né? O mercenário. Sim, está aí. Mas nós entendemos também que essas atribuições, ou essas palavras roubar, matar e destruir, roubar o quê? Tirar a vida espiritual, né? Matar, separar de Deus, destruir, aniquilar o propósito. E na semana passada nós dissemos na escola bíblica, na nossa congregação, que o diabo não quer pegar uma única pessoa da família. Ele não tem pressa nestas artimanhas, nesses ardis, como o laço do passarinheiro, como nós estudamos. Ele arma, espera para que possa pegar mais de uma pessoa, se não a família, ou num contexto da igreja, pegar um pastor, com o pastor vem junto toda a congregação. Então que nós fiquemos atentos, né? Nesta última hora. Jesus como fonte da vida, Jesus como nosso pastor, é Ele quem nos protege. Irmão Gabriel Felipe. É o nosso Senhor Jesus que nos protege, como disse o pastor Edivaldo, e nós devemos ficar atentos. Porque a comparação com a ovelha é muito interessante, amados irmãos. Porque a ovelha é um animal ingênuo e ela confunde facilmente o seu predador. Então, se ela não tiver sob o cuidado do pastor, ela pode se tornar uma presa fácil. Da mesma maneira, somos nós. O nosso adversário e os ardis do inimigo e as situações, ou até mesmo pessoas usadas por ele, podem estar à nossa volta. E o inimigo pode bramar como um leão, buscando quem ele possa tragar. E se nós não tivermos sobre o cuidado do pastor, se nós não tivermos sobre o aprisco do pastor, sobre obediência ao pastor, nós nos tornaremos uma presa fácil do inimigo. Então nós vemos esse contraste bem claro aqui. O inimigo vem para matar, para roubar, para destruir. O adversário aqui quer trazer destruição, morte. Mas é o contraste com Jesus, que é o bom pastor. E ele é um pastor e um pastor tão bom que ele dá a sua vida pelas ovelhas. É muito interessante que nós estávamos perdidos. Nós já estávamos condenados, mortificados. Mas Cristo, ele dá a sua vida por nós. Ele nos resgata e nos dá o cuidado de pastor. Mas ele nos dá um alerta. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então ele nos diz que as ovelhas dele conhecem a voz dele, conhecem quando o pastor o chama. Isso nos traz uma reflexão. Se nós somos ovelhas de Jesus, se nós somos ovelhas do bom pastor, nós precisamos conhecer a sua voz. Se o Senhor está falando, se o Senhor está dizendo, se o Senhor está chamando e nós não conhecemos, nós precisamos rever se realmente nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor a ponto de ser uma ovelha dele. Queridos, o comentarista propõe partirmos da nossa digressão a partir do versículo de número 8, quando Jesus Cristo apresenta uma constatação que antes dele vieram pessoas, sistemas, que se apresentaram como sendo a solução. E Jesus Cristo sintetiza quem eles foram de uma forma muito clara. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. E quando Cristo os apresenta como ladrões e salteadores, Cristo os diz, tendo em vista a motivação, ou seja, aqueles que tentaram cumprir o papel que Cristo cumpriu na cruz antes por nós, o fizeram por motivações completamente equivocadas. Os fizeram pensando tão somente em tirar das ovelhas aquilo que as ovelhas os tinham para dar. Porque todas as vezes que as ovelhas eram prejudicadas ou se viam em perigo, eles abandonavam as ovelhas. Então, no versículo número 11,
Jesus Cristo, então, agora se constrata em relação aos ladrões e salteadores, dizendo: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor porque eu dei a minha vida pelas minhas ovelhas. É como se nós linkássemos as palavras de Jesus nesse texto com Mateus 15, 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Portanto, a comparação imediata ou a revelação imediata do texto dá-nos o sentido que Jesus Cristo está se referindo ao povo de Israel e, portanto, muitos comentaristas vão dizer que o ladrão do versículo número 10 não se trata de Satanás. Todavia, a maneira como é descrita a atuação do ladrão aqui no texto não nos tem como fugir de que numa segunda interpretação ou numa interpretação mediata ou secundária, ele está se referindo sim à atuação do diabo ou à atuação dos falsos obreiros, pastor Edivaldo, que o apóstolo Paulo vai chamá-los de cães. Então nós podemos entender, à luz das Sagradas Escrituras, que Jesus Cristo é a fonte da vida abundante, porque o cristianismo ele não se pauta em pessoas ou em sistemas. O cristianismo se pauta na obra de uma pessoa. João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é a proposta de Jesus? A nossa convicção de paz, de vida abundante, não está no sistema assembleano, não está no sistema organizacional dos CNPJs das nossas igrejas, nas nossas liturgias, nem no nosso organograma eclesiológico. Nós temos paz em uma pessoa, na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus. Aqueles que saíram da igreja por causa dos homens, certamente nunca estiveram nela por causa de Deus. Se nós seguirmos o conselho do escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11, de olharmos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós experimentaremos, apesar dos dissabores da vida e das decepções, às vezes até mesmo dentro da igreja, uma vida abundante para a glória de Deus. Ponto 3, a fonte de amor, pastor Edivaldo. Fonte de amor. E aí a gente pode fazer ou trazer, ou traçar um paralelo com João 3,16, né? Jesus como fonte de amor. No João 3,16 também diz que porque Deus amou o mundo, né? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E neste texto do ponto 3, Jesus como a fonte de amor, neste texto diz que ele é o bom pastor. Dando uma lida, pode ser até rápida, nós vamos lembrar da figura do pastor. E a gente tem lembrança do rei Davi, do Salmo 23, que também era pastor. E ali ele faz menção a Deus como seu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Também como fonte de vida abundante. E aqui, auxiliar de trabalho, irmão Gabriel, a gente vê que nada nos falta mesmo, né? Então, tudo aquilo que nós precisamos se encontra, está disponível na pessoa de Cristo Jesus. Ele, como fonte de amor, também, né? Ele proporciona para nós este amor. E ele nos conhece, como você disse, ele nos conhece. Tem muitas pessoas que já não ouvem ou já não mais conhecem Jesus. Mas ele nos conhece, porque era característica do pastor de conhecer todas as ovelhas do seu redil, né? Então, esta característica estava intrínseca, né? Ou impregnada no pastor. O pastor via as ovelhas, ele sabia qual era. Oxalá, talvez, se ele não falasse, chamasse até pelo nome, né? Ovelha tal, ovelha tal. E assim é como é nós. O pastor, ou na figura do pastor nosso hoje, da igreja, da congregação, ele conhece cada um dos membros, né, evangelista Jadson? Ele conhece cada um dos membros. Então, ele sabe de nome. E nós conhecemos o nosso pastor. Nós sabemos quem é o nosso pastor aqui na terra. Se nós conhecemos o nosso pastor aqui na terra, quem dirá o nosso sumo, né?
pastor, que é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Ele é a fonte de amor, espera de nós este relacionamento. Está em João 10,14, em 10,14 está assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então, ele nos conhece, e o que ele espera é que nós também o conheçamos e entendamos que ele tem para nós este amor. Perfeito, pastor. João Gabriel, Felipe. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, palavra de Jesus. E Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Interessante aqui o destaque, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, não sendo dignos de amor, ele nos amou. 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a nos depararmos com a vida de Jesus, com a sua palavra, nós veremos e constataremos que ele é a fonte do amor. Que amor maior é esse? A Bíblia vai dizer que ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo esvaziou tomando forma de homem. Olhando a trajetória, a vida de Jesus como Filho de Deus, vir a este mundo para dar a sua vida pelas ovelhas, andar nas terras áridas, né, de Israel, naquele deserto, ter fome, ter sede, pelo quê? Por amor. Subir ao Calvário, morrer, entregar a sua vida por me amar e por amar a você. Ele é uma fonte de amor, e uma fonte inesgotável de amor, que nos amou sem nós merecermos. Ele é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor, que morreu, mas não ficou morto, ressuscitou e está vivo e reina para sempre. Queridos, a comparação do versículo 11 e 12 do capítulo 10, Jesus vai apresentar agora uma outra figura, a figura do mercenário. Quem é o mercenário? Segundo o dicionário Google, o mercenário é aquele que age ou trabalha apenas por interesse financeiro, por dinheiro ou algo que represente vantagens materiais, interesse pessoal. Quem é o mercenário na perspectiva espiritual apresentada no texto? Segundo a aplicação e a cultura dos povos do Antigo Oriente, quando o rebanho era muito grande, o dono das ovelhas, o bom pastor, contratava pessoas que não era da lida diária do trato dos animais para prestarem serviços ou prestar serviço para missões ou missão específica. O mercenário era aquele que era contratado para cumprir um papel específico e por aquele papel ele recebia. Jesus Cristo vai dizer que o mercenário, ele foge quando vê vir o lobo. Por quê? Porque ele, pastor Edivaldo João Gabriel Felipe, ele não foi pago para dar a vida pelas ovelhas. Ele era pago para transportar as ovelhas. Ele era pago para tosquear as ovelhas. Mas ele não era pago para dar a vida pelas ovelhas, porque as ovelhas não lhe pertenciam. Ele não tinha relacionamento pessoal, ele não tinha sentimento pelas ovelhas, porque ele era tão somente um prestador de serviço. Agora, Jesus Cristo deixa claro que não. O mercenário foge porque ele não tem esse relacionamento pessoal com as ovelhas. Agora ele, o dono das ovelhas, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Meu querido companheiro de ministério, que recebeu a credencial de pastor, ou a designação de pastor local, exerce essa função mesmo tendo uma outra designação na credencial. Presbítero com função pastoral, diácono com função pastoral. Se você não é imbuído desse sentimento de ser capaz de gastar a sua vida em prol das ovelhas, você é um mercenário. Porque numa última instância, as ovelhas do aprisco têm dono. E você não é dono de ovelha nenhuma. Está aqui o pastor Edivaldo, nosso vice-presidente, tem certeza que ele tem essa convicção. Nós não vamos chamar o senhor de mercenário, é evidente que não. Mas o pastor tem que entender que ele não é o dono das ovelhas. O dono das ovelhas é o sumo pastor das nossas almas. Jesus Cristo de Nazaré, a fonte de todo o amor. João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Então, ele é a fonte do nosso amor.
Aquele que disse na cruz do Calvário aos seus opositores e algozes, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, ele é o dono das ovelhas. Ele é a fonte de todo amor. E todo pastor que dentro do organograma da igreja cuida das ovelhas, do pastoreio e do pasto do sumo pastor, que é Jesus, há de prestar conta de cada ovelha, de cada palavra, de cada ação em relação ao pastoreio e ao rebanho das ovelhas que tem um único dono, Jesus Cristo de Nazaré. Ponto de número 2, a vida abundante, o conceito de vida abundante, pastor Edivaldo. Jesus nos ensina o caminho, né? A vida abundante. E eu destaco que ele se importa conosco também. E as características de uma vida abundante mediante este relacionamento nosso com Cristo, meus amados irmãos, é um relacionamento íntimo com Deus, paz interior, propósito e significado, liberdade espiritual, esperança eterna e amor incondicional. Está tudo isso no conceito de vida abundante, neste relacionamento que o cristão tem que ter com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que isso fica muito claro na vida, no cotidiano, nas nossas expressões, no nosso dia a dia, né? Nos nossos tratos, nos nossos convívios, seja ele dentro de casa, seja ele fora de casa. Isso precisa ficar bem claro na vida de cada um dos cristãos. Eu achei muito interessante neste texto o conceito de vida abundante. O comentarista nos colocou que, sabendo que o ser humano tem necessidade física, emocional e espiritual, e ele colocou corpo, alma e espírito. Então, física, corpo, emocionais ou emocional, alma, espiritual, espírito. Então, dá para fazer, né, um link, né, dessas três palavras, né, junto com as outras três, e porque o homem, nessa forma tricotômica, né, como nós acreditamos, né, corpo, alma e espírito, sem separar, daí vai ficar para uma outra aula, né, evangelista Jadson e auxiliar de trabalho Irmão Gabriel, vai ficar para uma outra aula, mas de tudo isso nós depreendemos que, como está no finalzinho registrado em 2 Coríntios 5,17, né, eis que tudo se fez novo, a partir de agora é novidade de vida com Cristo Jesus, neste conceito de vida abundante. Graças a Deus. O conceito de vida abundante. Nós aprendemos na nossa última aula que o cuidado e a provisão divina abrange as três partes ou os três aspectos do nosso ser. E agora eu queria abordar o conceito de vida abundante do relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Porque já foi dito aqui, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se eu vou estar aflito, terei aflição? Como eu vou ter bom ânimo? Em outra ocasião, o Senhor vai dizer, em João 17, deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então nós somos odiados. Mas o Senhor vai falar, não peço que os tire do mundo. 17, 15. Então nós observamos que o Senhor deixa bem claro que a nossa vida não vai ser uma vida imune a imprevistos ou ataques, seja do mundo, seja de Satanás. Mas nós experimentamos nele a vida eterna. Ora, se eu estou em contato com Cristo e ele é a fonte de vida, como eu já disse, é o pão vivo que desceu do céu, é a água, ele dá a água viva, ele é a ressurreição, a vida, e ele vai dizer em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como eu não terei ou não experimentarei dessa vida abundante? E ele vai dar o conselho para os seus discípulos, culminando na sua oração no capítulo 17 de João, e ele vai nos trazer isso de forma muito linda. Não são do mundo como eu do mundo não sou, mas Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu lhe deis a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes, e que tens amado a eles como me tens amado. Então, nessa oração,
de Jesus, nós descobrimos que a vida é abundante, como nós experimentamos uma relação tão íntima com Cristo, que nós somos um nele, ele em nós, e assim nós podemos experimentar direto da fonte, que é Cristo, a vida. Amém. Amados irmãos, o texto bíblico vai nos apresentar uma vida que é uma vida abundante. É o que está descrito em João, capítulo 10, versículo de número 10. A expressão abundante vem da expressão abundância. O que é abundância? É uma porção expressiva que é dada ou recebida ou percebida para além do necessário. É o conceito de plenitude, de transbordar. Ou seja, o que o Senhor tem para conosco dá-nos muito aquela lição da pesca maravilhosa. Os discípulos pescaram e puderam, pela abundância de peixes, repartir com todos aqueles que estavam na praia. E é isso que o Senhor está nos ofertando, uma vida abundante. O apóstolo Paulo trouxe a síntese disto na carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo número 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Suficiência, vida abundante. Sei estar abatido, sei ter em abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Paulo então vai declarar que uma vida abundante em Cristo Jesus, o cristão pode concluir: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O salmista pode dizer no Salmo 34, versículo 9 e 10, temam ao Senhor, vocês que são seus santos, pois nada faltam aos que o temem. As necessidades, eu vou aqui seguir a ordem da tricotomia de 1 Tessalonicenses 5, 23, santificai-vos todo o espírito, alma e corpo. As necessidades espirituais, as necessidades sentimentais e as necessidades físicas são preenchidas pela atuação de Cristo na vida do salvo, pois nada falta para aqueles que o temem. Lucas 6,38, deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida com que medirem será usada com a medida para vocês. Receba em nome de Jesus essa vida abundante em sua vida, em o nome de Jesus. Ponto 2. A vida abundante também influencia a família, pastor Edivaldo. Muito bem. João 10:10, né, Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, né? Neste texto de a vida abundante da influência familiar, ou influencia, né, na família, esta vida abundante, eu vou ler o texto de Salmos de número 128, que é um salmo de Salomão, 128:3, que diz assim: a tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Nesta perspectiva, uma família funcional, né? Uma família que funciona. O comentarista chegou a relatar que, até citando o texto de Atos, capítulo 16, versículo 31, né? Quando o apóstolo Paulo fala ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então nós vemos que esta promessa de vida abundante não é só para um ente, né? Para toda a família. Toda a família está inserida nesta promessa de Jesus Cristo. Então, por isso, meus amados irmãos, aqueles que nos ouvem, que assistem conosco, né, se na sua casa há alguém ainda que não serve a Jesus, não se desfaleça em oração, permaneça orando, porque é promessa do nosso Senhor Jesus Cristo em salvar você, como nos salvou, né? Salvou você, e a promessa se estende a toda a família. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A vida abundante prometida por Jesus Cristo, ela abrange os nossos familiares. Graças a Deus. Vamos, Gabriel Felipe. Nós podemos observar que, historicamente, o projeto de Deus para o homem não é
exclusivo somente a ele, mas também aos seus familiares. Nós olhamos para Noé. Quando o Senhor o acha justo em uma terra tão má, o Senhor o salva, mas o salva a ele e a família dele. Também Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Deus era para Abraão, para sua família, e ali ainda extrapolou esse ciclo, todas as famílias da terra. Olhando para o povo de Israel, nós observamos, e nós já discutimos isso aqui em outras aulas, o cuidado e a atenção especial que o Senhor tinha com as famílias, com o ensinamento dos pais para os filhos. E isso não fica restrito só à antiga aliança. Também no Novo Testamento, isso é da mesma forma. O comentarista nos diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Temos também o exemplo de Cornélio, quando Pedro, por orientação de Deus, vai até a casa dele, e a Bíblia vai nos dizer, Atos 10, 24, no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidados os seus parentes, ou seja, a sua família, e aqui vai dizer até os seus amigos mais íntimos. E naquele dia, o poder de Deus, a presença do Senhor se manifesta naquela casa. Então, não desista, meu irmão. Se porventura alguém na sua família ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, continue firme, porque eu creio que a graça do Senhor há de alcançá-los através de sua vida. Amados, nós temos aprendido com o nosso pastor Mário Lúcio, que o ministério do obreiro e a vida cristã, ela precisa ter como foco, primeiro, o relacionamento com Deus e, em segunda instância, o relacionamento com a família. O ministério do obreiro é, a princípio e em primazia, cuidar de sua esposa, cuidar de seus filhos. Portanto, experimentar uma vida abundante é ter essa realização primariamente no seio familiar. Traz-me aqui a memória, Marcos capítulo de número 5, versículo de número 18, a história da libertação do gadareno. A palavra nos dirá: e entrando ele no barco, rogava-lhe o gadareno, que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. A palavra é muito clara. O gadareno, que atormentado vivia, trazia complicações e dificuldades para si, para sua família e para a sociedade. Quando ele experimenta a maravilhosa libertação pelo poder do nome e da palavra de Jesus, ele quer seguir Jesus. Jesus então lhe faz um pedido e lhe dá uma ordem: volte para sua casa e esparrame, deixe transbordar o que você recebeu para si, também para toda a sua família. A vida abundante que o Senhor tem para nós, como eu disse, o conceito de abundância é para além do necessário. O Senhor tem para te dar para além do que você precisa, mas não é para além daquilo que as pessoas que estão ao seu redor precisam. Se esparrama, se transborda de você e alcança aqueles que estão perto de você. Sua família será abençoada pela obra de Deus na sua vida, em o nome de Jesus. Ponto 3. Diversas bênçãos provenientes da vida abundante, pastor Edivaldo. Eu queria citar aqui que Jesus nos dá o que precisamos. E a maior bênção para nós é o relacionamento com Deus. A maior bênção, eu creio assim, eu creio dessa forma, que é o nosso relacionamento com Deus. Muitas pessoas, o comentarista fez questão de colocar, né, que muitas pessoas passam por várias estações na vida, né, e muitas pessoas acreditam que uma vida de bênçãos e abundante é ter riquezas, né, é ser próspero materialmente. Tudo bem, isso faz parte de uma vida, mas isto não é a proposta do Evangelho para os crentes. A proposta para os crentes é ter um relacionamento com Cristo. E nós vamos aprender aí, né, o comentarista colocou, aos professores que terão a oportunidade de esmiuçar, né, a lição no domingo, eles vão ver a prática do amor, né? Então, tudo isso está aqui na lição. Então, uma vida abundante prometida por Cristo Jesus é esta vida de relacionamento, de entender, de conhecer, uma vida de proximidade com Cristo,
Ó, diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Tem muitos crentes que, à segunda-feira, você não consegue conversar com ele antes das 10 horas da manhã, porque ele está mal-humorado. Não estou dizendo com isso que a gente tem que ficar rindo a todo momento, mas a alegria do crente, a alegria interior do crente, é proveniente de Cristo, para uma vida de bons relacionamentos, né? Então, nós precisamos entender essas bênçãos advindas de Cristo, colocá-la em prática no nosso cotidiano. Ficamos tristes quando um carro bate, quando o nosso carro bate, quando o nosso filho não consegue passar numa boa faculdade. Ficamos tristes, às vezes, como terminamos um namoro, um noivado, né? Ou quando perdemos um ente querido. Normal, natural. Nós falamos, o evangelista Jadson disse aí acerca das esferas, né, espirituais, do corpo, alma e espírito, e onde o Senhor trabalha. Então, se nós deixarmos Deus, o nosso Senhor Jesus, trabalhar em nós nestas áreas, tenho certeza que nós seremos felizes e teremos estas bênçãos provenientes da parte de Deus. Graças a Deus. Gabriel Felipe. São diversas as bênçãos provenientes da vida abundante. Nós temos a salvação, e só isso já seria uma bênção sem querer em nenhuma outra, porque a salvação já é a maior bênção que nós poderíamos ter. Uma vida de plenitude com o Espírito, né, manifestando o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, esse relacionamento pessoal com Cristo, que isso não tem preço, conforme disse o nosso amado pastor Edivaldo. Então, as bênçãos provenientes de Cristo e da vida abundante são maravilhosas, mas fica até um tópico pequeno para falar de tamanhos, se nós estamos estudando um trimestre que fala das promessas de Deus, e quem vive essa vida abundante tem as promessas. Te convido a olhar o sumário da nossa lição. Quem obedece, vive promessa de salvação, de cura divina, de um coração novo, de paz, a promessa para a família, promessa de provisão divina, a promessa de provisão de vida abundante. E, se nós temermos, será que vai se cumprir? Na próxima lição, as promessas de Deus são infalíveis. Então, quem experimenta uma vida com Cristo tem diversas promessas e diversas bênçãos vindas diretamente dele. Dos diversos aspectos de uma vida abundante que nós poderíamos aqui destacar, para além daqueles já apresentados pelo comentarista, prática do amor, vida em unidade, cultivo de esperança, perseverança na paciência, eu gostaria de apresentar aos irmãos o que Paulo apresenta em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 a 10, que é o conceito de suficiência. Na Nova Versão Internacional temos: por isso, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. O conceito de prosperidade à luz do cristianismo não está necessariamente atrelado ao conceito de acúmulo de bens. A prosperidade à luz da Bíblia tem mais a ver com ser do que com o ter. Então nós podemos constatar, a partir dessa contaminação que o consumismo desenfreado tem apresentado às igrejas, que muitos cristãos se sentem frustrados e acreditam não viver uma vida abundante por não estarem morando na melhor casa, vestindo as melhores roupas, andando no melhor carro, estando com um telefone de último lançamento. Isso são sintomas de uma prosperidade segundo o conceito materialista consumista humano. A abundância e os sintomas de uma vida abundante podem ser constatados pelo sentimento de suficiência, que é a capacidade de entender que o Senhor nunca deixa nos faltar nada. Foi o que o salmista pôde dizer: fui moço, hoje sou velho, entendo que é viver uma vida abundante, nunca vi um justo desamparado, muito menos a sua descendência a mendigar o pão. O Senhor é contigo, o Senhor é com a sua família. Ponto de número 3. O que identifica a vida abundante? Ponto 1. 3.1. A alegria do Senhor, pastor Edivaldo. A alegria do Senhor. Eu achei muito interessante a sua fala, que
nesta sociedade hedonista, né? O comentarista chegou a citar também dessa forma, né? Onde se busca o prazer a todo custo, né? E para ser alegre tem que estar buscando este prazer. Então, prazeres efêmeros, né? Vamos dizer assim, os prazeres passageiros, né? Que às vezes para alguma parte da sociedade aí é o máximo, né? Mas para nós não. Para os crentes em Jesus, a nossa alegria é uma alegria constante, permanente. O escritor, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta 5,16, ele disse: regozijai-vos sempre. E eu busquei a palavra regozijar, que é um verbo, né? E significa sentir ou expressar alegria, júbilo ou satisfação. Na Bíblia, regozijar-se é frequentemente associado à adoração ao Senhor, à celebração pela salvação, à alegria no Senhor e compartilhamento da alegria com os outros. Isso se chama alegria para nós, né? Alegria. Tudo bem, em conquistas, né? Em conquistas nossas aqui, a gente fica alegre, mas nós compartilhamos isso com os irmãos e damos glórias a Deus porque Ele nos deu condição de conseguir. E tudo que nós temos vem do Senhor. Então, a alegria na confiança em Deus. Eu faço questão de frisar, porque há alegria em confiar no Senhor. Esta alegria, ela é proveniente, meus amados irmãos, de uma vida abundante. Graças a Deus. Vamos, Gabriel Felipe. Mais uma vez, aquilo que nós sentimos, e no caso que a alegria, vem do nosso relacionamento direto com Cristo. Ele é a fonte da vida, ele que nos traz alegria. Então, a sua alegria, meu amado irmão, a minha alegria não pode estar baseado em circunstâncias ou aspectos físicos, mas sim, mais uma vez, no nosso relacionamento pessoal com Cristo. Eu já trouxe para os irmãos em outras oportunidades sobre Filipenses, quando o apóstolo Paulo escreve estando preso, né? E como que nós viveremos uma vida, mesmo com dissabores e com adversidades, e continuaremos seguindo em frente. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós nos alegramos, porque nossa alegria está em Cristo. Mas se tudo aqui der errado, né, num dito popular, nós temos a certeza que nosso alvo não está aqui, está no céu. E nossa cidade celestial está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo nos admoesta: regozijai-vos sempre. O verbo kairo ou kairero dá-nos a ideia de uma espécie de alegria que está para além das questões circunstanciais. É um sentimento perene que não está atrelado às estações da vida que nós estamos vivendo. O cristão passa lutos, o cristão passa por conquistas, o cristão vence, o cristão perde, se adoece, rompe com as enfermidades. Muitos guerreiros e guerreiras tombam na fileira da fé e encontram-se com Cristo. Mas independente desses acidentes de percalço, dessas quebras-mãos do nosso percurso, nós somos alegres porque essa é uma condição e um sintoma da nossa salvação. Portanto, ainda que estejamos passando por provações e lutas, entendemos que podemos nos alegrar num Deus que tem nos dado o melhor, o seu Filho Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a boa notícia que sempre alegra o nosso coração. Ponto 2. Gratidão em tudo, pastor Edivaldo. Gratidão é tudo. Tudo que temos vem de Deus. Quando nós entendemos essa premissa, nós deixamos de ser ingratos. A gratidão nos traz paz com Deus. Eu dei uma lida nesse texto de gratidão por tudo, e nós conseguimos ver aqui que o comentarista escreve acerca daqueles que murmuram, os murmuradores, né?
Murmuradores, aquelas pessoas que não estão satisfeitas com nada. Tudo falta, né? Tudo falta. Inclusive, quando Deus abençoa as outras pessoas, eles esperavam que Deus abençoasse eles, não as outras. Então é tudo para Ele, por Ele. E não é dessa forma. Nós devemos ser gratos a Deus. Talvez se um dos piores pecados do ser humano é a ingratidão para com Deus. Se nós olharmos hoje mesmo, nós acordamos, levantamos, tomamos café, oramos, né? Ontem à noite, a gratidão pela saúde, pela paz. Às vezes, enquanto nós estamos aqui, nesta pré-aula, tem pessoas aí fora que perderam um ente querido, né? Então, somos gratos a Deus por estar de pé, por estar em vida. Devemos orar uns pelos outros, com vida, né? Melhor dizer. O murmurador na Bíblia se refere àquelas pessoas que se queixam de tudo. Reclamam ou falam mal dos outros, especialmente contra Deus ou seus líderes espirituais. Os exemplos estão aqui, ó. Israelita no deserto, de Êxodo 15, 24, 16, 2 e 3. Números 14. Estes murmuradores são os que ficam pelo meio do caminho. Os murmuradores podem ter certeza, ficam pelo meio do caminho. Agora, aqueles que avançam são aquelas pessoas gratas em Cristo Jesus. Corá, Datã, Abirão, né? Número 16. Esses são os discípulos de Jesus. Em Mateus 20, 24, Marcos 10, 35 a 41. Aqueles que pediram lugar no reino de Deus, né? Então, de certo, meus amados irmãos, aprendamos esta premissa. Em tudo, sejamos gratos a Deus. Esta é a vontade do Senhor. Graças a Deus. Vamos, Gabriel Felipe. Ainda em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitos usam esse versículo para dizer, qualquer coisa que eu quiser conquistar, eu posso em Deus, naquele que me fortalece. Mas quando o apóstolo Paulo nos diz isso daqui, o que ele está falando? Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ele vai dizer no versículo 12 do capítulo 1, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Que nós possamos orar e pedir ao Senhor que sejamos como esse exemplo do apóstolo Paulo, saber a se contentar com o que temos e saber que tudo nos é proveitoso e que o Senhor, Ele nos fortalece, independente da situação. Isso é motivo de gratidão. Salmo 92, versículos 1 e 2. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Então, a Bíblia vai nos dizer que o espírito alegre é a formosura do rosto. Se alegre, meu irmão, seja grato e entenda que o Senhor tem te dado muito mais do que você precisa e uma constatação, mais do que você e eu merecemos. Ponto de número 3, vida no Espírito, vida de oração, pastor Edivaldo. A oração, meus amados irmãos, todos nós sabemos, é um tempo de intimidade com Deus. Nós passamos, né? E ali nós podemos também agradecer a Deus. E neste período de oração, alguns de nós temos um local específico, seja no quarto, seja numa área separada. De certo que todos os crentes têm este momento com Deus, porque se o crente não tem este momento com Deus, provavelmente não tem condição de ficar de pé, né? A oração para nós aqui, esta oração, ela nos ajuda a nos conhecer a nós mesmos. A oração é onde o Senhor nos revela grandes coisas. Então, eu vejo a oração como parte essencial na conduta, na caminhada do cristão. E esta vida no Espírito e vida de oração, nós precisamos cultivá-la, né, para andarmos. A pessoa que se diz cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que mantém uma vida de oração. Alguém já disse que a oração
é o combustível para quem quer viver na presença do Senhor. Então nós cremos dessa forma. Não tem como viver sem orar. O cristão precisa orar. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Tem como orar sem cessar? Tem. Tem como orar o dia inteiro de joelho? Às vezes não. Mas você tem como orar. Porque você ora trabalhando, ora sentado, ora dirigindo, né? Ora conversando. De certo é que nós devemos orar e buscar ao Senhor em espírito. Gabriel Felipe. Romanos 8, capítulo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são o espírito para as coisas do espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Não tem como nós experimentarmos a vida abundante se nós não temos um contato direto com o dono da vida. Uns dias atrás eu vi algo interessante sobre o pecado de não orar, porque quem não ora e não quer orar é uma rejeição contra o próprio Cristo, da intimidade com Cristo, do relacionamento pessoal com Ele. Então, meu irmão, ore. Não tem como nós sermos bem-aventurados como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, se diariamente eu não tenho contato com o Senhor Jesus, que dá a água viva que jorra para a eternidade. Sua palavra de conclusão, pastor Edivaldo. Eu queria terminar com uma leitura da Plenitude da Vida em Deus, que é um livro de Warren e Neil Clark. Está escrito assim: você pode ser solteiro ou casado, jovem ou velho, pode ter sofrido abuso inimaginável ou vivido uma vida encantadora. Pode ter um PhD ou ter abandonado o ensino médio. Não importa a sua bagagem ou conhecimento. Sabemos pelo menos uma coisa sobre você. Cada momento do dia você está se movendo de ou em direção à pessoa que Deus planejou que se tornasse. Quando você atingir o nível de saúde e plenitude que estamos descrevendo, começará a se sentir singularmente bem consigo mesmo. Não o tipo de bem que é egoísta, mas o tipo de bem que faz de você um ser humano positivo, generoso e atencioso. Não apenas vai levá-lo a se sentir bem, mas a ser bom. Você vai se pegar expressando todo tipo de amor e simpatia natural e fluente pelos outros. E será tão contagiante que sua comunidade inteira de amigos e familiares, até mesmo desconhecidos que encontram, notará sua vida se movendo em direção a uma alegria pessoal e amor altruísta. Amém? Felipe, sua palavra de conclusão. Que sejamos igual o povo samaritano, quando vira para aquela mulher que tinha tido um encontro com Jesus. Eles viram para ela e falam: nós fomos até ele porque te ouvimos falar, mas agora nós permanecemos porque estamos o vendo, estamos o ouvindo pessoalmente, porque assim seremos como Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna, só no Senhor eu encontro vida, só no Senhor eu tenho vida abundante, porque só Ele, é só nele que nós temos vida. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, terminamos essa aula com a seguinte expressão: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Viva as promessas de uma vida abundante em o nome de Jesus. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Amém.